porque temos um convidado especialíssimo, Bruno Sávio. Muito bom dia para você, obrigada por bater esse papo aqui com a gente. Desculpa que eu deixei você uns minutinhos esperando aí, que a gente falou muito, né? A gente se empolga aqui. Você vai jogar contra o Flamengo amanhã e pode eliminar o Flamengo, dependendo do resultado. Fez o gol na ida, lá na altitude de La Paz, que deu a vitória para o Bolívar contra o Flamengo, 2-1. Queria que você contasse um pouquinho dessa expectativa para o jogo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Então, a gente tem um jogo muito difícil contra o Flamengo, uma equipe que não tem muito o que falar, né? Quase todos os jogadores de seleção. Vai ser um jogo muito difícil, onde define basicamente a vida do Flamengo na Libertadores e a nossa também. A gente conseguindo um resultado positivo, um empate ou uma vitória, a gente consegue a classificação em primeiro lugar do grupo, muito importante. E o Flamengo se perde, pode ser que se complique dependendo do resultado do Palestino contra o Milionários. Então hoje tem esse jogo, vai definir muitas coisas hoje, eu acredito. Que uma vitória do Palestino lá vai dificultar um pouco a vida do Flamengo, mas o Flamengo tem 2 jogos em casa. E a gente sabe da força do Flamengo jogando no Rio de Janeiro, então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas espero que a gente possa estar na noite iluminada e conseguir um bom resultado. Bruno, prazer falar contigo, obrigado aí por estar com a gente. O Bolívar já vem mostrando na Libertadores, né, com o investimento do City e tudo mais, que é um time muito forte, né? Não dá mais para olhar assim, as equipes bolivianas, ou no caso do Bolívar que joga na altitude de La Paz, é só aquela coisa do leão de altitude. A realidade hoje é bem diferente, né? Acredito que vem sendo feito um trabalho que quer melhorar isso, né? Quer tirar esse rótulo de altitude. Acho que esse ano está sendo demonstrado por todas as equipes bolivianas em competições internacionais, né? O Always Red vem primeiro no seu grupo na Sul-Americana, o The Strongs no seu grupo também está bem, e nós também estamos bem, até agora estamos invictos na competição. Conseguimos resultados importantes, né? Ganhamos do Palestino no Chile, onde o Flamengo mesmo acabou perdendo lá, o Milionários também perdeu lá, conseguimos um empate contra o Milionários agora na última rodada. Então, creio que está sendo feito um trabalho também visando tirar um pouco desse rótulo nas competições internacionais, né? E mostrar que a Bolívia também tem times para chegar e brigar de igual para igual, né? Ô, Bruno, você já conseguiu convencer o Patito de que era melhor não cair no grupo do Flamengo, ou o Patito te convenceu que era melhor cair no grupo do Flamengo? Vocês já ganharam deles? Então, é uma situação um pouco difícil, né? Para mim, hoje, na temporada em si, o Flamengo vinha sendo a melhor equipe, né, brasileira até então. E acabou pegando uma fase aí que em 4 ou 5 jogos aí começou a dar uma caída no rendimento, né? Acabou não conseguindo alguns resultados. Mas é sempre difícil jogar contra equipes do Brasil. Eu sei, porque eu sou daqui, né? Então acaba que muitas às vezes não tem a dimensão do que é jogar no Maracanã cheio contra equipes qualificadas como o Flamengo e outras do Rio também. Mas até agora tem sido bom o grupo, né? A gente conseguiu bons resultados, conseguiu fazer o nosso dever de casa e nos encontramos numa situação muito boa dentro do grupo, mas também sabemos que temos 2 jogos importantes que a gente precisa pontuar em um dos 2 jogos, né? Para garantir a primeira posição do grupo. E isso vai ser muito importante porque depois a gente decide em casa, a gente passando de fase. Então temos que focar e tentar conseguir esses pontos. A gente tem até esse vídeo, né, de quando saiu o sorteio, você fazendo assim e alguns jogadores comemorando, né, porque vão jogar no Maracanã, no Rio de Janeiro, e você falou, né, dessa dificuldade, mas deve também ter uma emoção, né, de ver esse Maracanã lotado, ainda mais num dia tenso para o Flamengo. Como é que você está se sentindo? Sem dúvida, né? A gente sabe do tamanho do estádio em si, né? E também uma equipe gigante, uma das maiores aí da Sul-Americana e do mundo, sem dúvidas. E jogar no Maracanã cheio vai ser muito difícil, né? Com o apoio da torcida. Do mesmo jeito que a gente é forte em La Paz, eles são fortes aqui, então a gente sabe que vai ser um jogo complicado, mas que vai ser resolvido em detalhes, imagino eu.
Esse é um jogo onde a gente tem que estar concentrado todos os momentos, tentar fazer o nosso melhor, estar no nosso melhor dia possível, entender o que o professor vai nos passar para que a gente possa conseguir por dentro de campo, né? E buscar pontuar, que vai ser importante para a gente, se a gente conseguir pontuar. E saber administrar o jogo também, né? Porque acredito que vai ser um jogo onde o Flamengo vai querer pressionar todo o tempo, igual foi contra o Corinthians, né? Principalmente no começo do jogo, eu pude assistir. Então a gente tem que estar preparado e bem concentrado. Ô Bruno, você falou dessa questão do rótulo, né, time de altitude e tal. Como é que você, que já está jogando já há umas temporadas lá aí no Bolívar, como é que você está se acostumando ou o teu corpo está se acostumando a jogar na altitude? Porque aqui no Brasil fica muito aquela reclamação de quem perde na altitude, né? Falando o português bem claro. Quem perde bota a culpa na altitude. Quem ganha tá tudo bem, ganhou, tudo lindo. Como é que você está se adaptando e se acostumando o teu corpo, a tua visão, a velocidade da bola em relação à altitude, já que você joga toda a rodada aí, só não joga quando tem jogo fora da Libertadores? Então, assim, eu não tive muita dificuldade. Eu acho que a questão da altitude vai de cada um, sabe? Cada um sente de uma forma. Isso eu vejo na minha própria família. Tem pessoas que vai para Bolívia e não sente, tem pessoas que vai e sente. Então, assim, isso é muito relativo, sabe? Eu não tive muita dificuldade. Eu acho que se você pegar os jogos, assim, meus primeiros jogos na Bolívia, isso demonstra que eu não tive muita dificuldade, sempre corri bem, não senti muitas coisas assim. Então, eu acho que isso vai de cada um, né? E claro que as equipes daqui podem ir lá e ganhar também. Ano passado a gente acabou perdendo o jogo pro Internacional e de 1-0. Então, isso demonstra que uma equipe de fora da altitude pode chegar lá e ganhar também. A própria seleção brasileira foi lá e ganhou 3-0, eu acho, se não me engano, da seleção boliviana. Então, assim, eu acho que, claro que quem às vezes pode chegar lá e pode sentir um pouco de desconforto por causa da altitude, beleza, pode acontecer, mas também pode acontecer de chegar e não sentir nada. O próprio Valência, ano passado, depois do jogo, ele falou que não se afeta, que não sente. O Di Maria na seleção argentina também falou a mesma coisa. Então, eu acho que isso é muito relativo. Ô, Bruno, como é que é para você? Conta para a gente o mercado da Bolívia. Uma coisa é você pensar, você teve em times, América Mineiro, um time importante, Mirassol tem uma estrutura muito boa hoje, times que têm uma estrutura pior hoje em dia, o Guarani já foi muito melhor do que hoje, você passou pelo Guarani. Aí vai para a Arábia Saudita, né? E da Arábia para a Bolívia. O que você pensava sobre jogar na Bolívia em comparação com o que você encontrou? O que você diria para jogadores brasileiros sobre como é jogar na Bolívia, em termos de estrutura, em termos de salário, em termos de ambição de ganhar títulos? Então, eu tive a oportunidade de jogar em algumas equipes brasileiras, né? Comecei no América, passei por alguns clubes no Brasil, no próprio Cuiabá também. No Avaí também joguei. Então, assim, eu tive algumas experiências boas no Brasil, pude jogar três primeiras divisões aí do Campeonato Brasileiro. E depois quando eu fui para Bolívia, foi até o Antônio, que me levou, né? Que ele assumiu lá e me chamou, fez o convite e eu acabei indo. Quando eu cheguei, fui bem, me surpreendi muito com a estrutura do clube, porque às vezes as pessoas têm uma imagem que por ser Bolívia não vai ser tão bom, mas eu acho que poucas equipes têm o centro de treinamento que o Bolívia tem. A prova disso é que o Estudiantes foi treinar lá essa semana, se surpreenderam, falaram super bem de lá, porque realmente estão tem uma estrutura e estão fazendo cada dia mais, crescendo cada dia mais, né, na estrutura do clube. E depois eu tive a oportunidade de ir para o Al-Ahly do Egito. Inclusive, no Mundial de Clubes eu estava no Al-Ahly, jogou contra o Flamengo. Eu não cheguei a jogar esse jogo, mas eu estava lá, pude acompanhar o jogo. E depois eu voltei para Bolívia, justamente ano passado, por causa da Libertadores também, que estava indo para as oitavas de finais, né? E a gente acabou chegando nas quartas, saiu. Mas, assim, clubes sempre em dia, sempre mantendo a palavra, né, que é muito importante. Estrutura do time excelente, não tenho o que falar.
para mim é uma cidade boa também, que eu vivo muito bem com a minha família. Então estou super feliz lá. Me adaptei muito bem também à questão da altitude, igual vocês tinham me perguntado. Para mim foi super tranquilo, para minha família também. Então estou muito feliz, a gente sempre está disputando os títulos, né? Eu tive a oportunidade de sair campeão 2 vezes já lá no Bolívar. Então, para mim está sendo muito bom essa passagem pela Bolívia. Você já está aí no Rio, Você né? tem números ótimos, né? Nessa Libertadores. 4 jogos, 3 gols, 2 assistências e participou de 50% dos gols do Bolívar até aqui. E tem muita gente Foi o melhor falando... em campo contra o Flamengo. Foi o melhor em campo contra o Flamengo. Boa. E, Bruno, tem muita gente aqui mandando mensagem para você de apoio, como o Walter Vieira falando que o Brasil está com você e que os caras já correm muito na altitude, imagina no nível do mar. Queria que você mandasse, então, um recado para a galera que vai torcer contra o Flamengo, secar o Flamengo e torcer muito por vocês. Que a gente pode falar que a gente vai fazer nosso melhor, né? Vai ser muito importante para a gente se a gente conseguir pontuar nessa partida. Então espero que a gente possa fazer um bom jogo aí. Claro que vai ser muito difícil, sempre é muito difícil jogar contra o Flamengo, mas a gente tem que tentar fazer nosso trabalho bem feito e quem sabe lograr conseguir alguns pontos aqui no Rio vai ser muito importante. Boa, Bruno, muito obrigada. Eu vou te liberar que já é hora do almoço e até tem que almoçar na hora, né? Exato. Valeu, Bruno. Valeu, brigadão. Obrigado. Bom jogo para você amanhã. Eu que agradeço. Um abraço para todos.